só, aleluia, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto Ele me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jogar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui e te abençoo lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato, eu honro, eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou, eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu faço abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Quantos eu pingo de verdade nesse hino? Levanta a mão e agradeça a Deus, porque enquanto você está adorando com sua oferta, o meu Deus está dizendo que se chegou o momento de te abençoar, não tem quem pare. Alguém pode dar glória por essa verdade nessa noite. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuida. Deixa pra lá, levanta a mão da glória. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui. Se coloca de pé junto comigo. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Eu dou, eu tiro, eu venho, eu faço, eu posso, eu tenho, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu faço abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Eu cuido de você. Todos acreditam que são cuidados por Deus. Aleluia. Eu queria saber se tem alguém que sente a presença de Deus por ter ofertado aqui. Feche os teus olhos agora. Jesus, eu quero que o Senhor renove o teu povo nessa noite pela oferta que eles deram a ti. Eu quero que eles sintam, Senhor, tranquilidade em ter te ofertado. E que quando o Senhor, no momento em que as vitórias começarem a bater as suas portas, eles possam dizer: valeu a pena estar naquele congresso e abençoar aquela obra. Valeu a pena ser curado e ainda se retribuir o que o Senhor tem feito. Oh meu Deus, abençoa essa igreja, enche esse povo da tua presença e nos renova em nome de Jesus. Amém? Irmão, eu prometo que eu não vou muito longe hoje. Se os irmãos não sabem, na noite de ontem eu saí daqui e 1h da manhã eu assumi a viatura de prefixo 8456 na cidade de São Sebastião do Caí. Aleluia. Na noite teve um assalto a banco na cidade de Maratá do Sul, que é a nossa região lá em São Sebastião do Caí. Aí fizemos um correio na madrugada, mas graças a Deus eles só abriram o caixa eletrônico e não chegaram a levar nada. Então nessa noite, terminando o culto, eu vou me fardar novamente, vou assumir o serviço, porque eu consegui trocar serviço para estar aqui essa noite. Então, irmãos, nessa noite eu quero que você agradeça a Deus. Amém. Porque se essa palavra veio para esta igreja, era para você mesmo. Amém.
Aleluia. O Senhor aqui, eu já vejo, irmãos, tem pessoas que estão com vontade de chorar aqui. A presença do Senhor está aqui nessa noite. Eu quero dizer para você, não segure o teu instinto de adorador nessa noite. Aleluia. Você tem uma mão para levantar, levanta e faça alguma coisa para Jesus. Aleluia, meu Deus. Eu não sei o que está acontecendo, mas Jesus vai renovar crentes aqui nessa noite. Pega a sua Bíblia junto comigo e abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Efésios de capítulo 6. Efésios capítulo 6 e versículo de número 13. Efésios capítulo 6 e verso de número 13. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero aproveitar nesse momento que você procura Efésios capítulo 6 e verso 13 para agradecer a Deus pela vida do pastor, que com toda a humildade nos recebeu durante esses 2 dias. Dizer para o Senhor, se o Senhor tiver uma oportunidade de chegar no Caí e o Senhor achar por bem passar lá em casa, eu prometo para o Senhor que eu vou fazer alguma coisinha lá para lhe agradar, pastor, tá? Porque eu fui muito bem recebido aqui. Prometo que uma água bem gelada e um pão na brasa vai ter para o Senhor comer lá. Aleluia. Essa é a melhor receita do crente, né? Elias estava no deserto pensando em desistir, e o anjo assim: levanta que tem pão na brasa e tem água. Ele tomou e caminhou até o Monte Carmelo, dando glórias a Jesus. Também eu quero agradecer a Deus pela vida dos cantores que estão aqui. Eu sou muito contente de conhecê-los. Ouvi falar muito bem dos irmãos. Inclusive, quando eu vi o banner, me alegrei e disse assim: ó, estão me honrando, porque colocar com esses cantores abençoados, que adoram a Deus com esse hino sertanejo, que é a minha raiz, lá de Santa Maria. Lá eu disse para eles, lá é um bando de sertanejo. Daniel e Samuel, quando chegar lá, se sente em casa. Santa Maria é uma bênção, irmãos. E também agradecer a Deus pelo corpo dos obreiros, pelo círculo de oração que está aqui. Estou me sentindo, como diz um bom gaúcho, com as costas quentes hoje. Porque cada glória que esse irmão dá um choquinho no corpo da gente aqui. Aleluia. Tem alguém que sente a presença do irmão? Também agradecer ao meu amigo, irmão Deildo, ao qual fez esse trabalho lindo. Deus vai te recompensar, Deildo, com certeza. Comentei ontem, eu disse para minha sogra está apavorada lá em Pelotas, está com vontade de vir para olhar teu carro. E eu disse para ela ontem, ela me ligou: como é que foi o culto? Foi uma bênção. Se eu te disser que não é só o carro dele que estava com banner, tinha outros carros também. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida do irmão Deildo, pelos irmãos que investiram nessa obra. E quero também nessa noite agradecer ao meu Deus por essa oportunidade. Tinha um monte de servos do Senhor que estão sendo usados, Senhor, de uma forma tremenda nesse estado, que poderiam estar pregando hoje aqui. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade. Amém, irmãos? Diz-nos a palavra do Senhor. Os irmãos que acharam Efésios capítulo 6, verso 13, digam amém. Amém. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar dardos inflamados do maligno. Tomai também capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Pode tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, nesta noite nós lemos aqui uma história, um relato que o apóstolo Paulo escrevera à igreja em Éfeso.
Irmãos, é importante nós lembrarmos qual foi o local que o apóstolo Paulo escreveu esta carta. O apóstolo Paulo não escreveu esta carta em um grande congresso como hoje. O apóstolo Paulo não escreveu essa carta quando subiu ao monte ou quando esteve no meio de uma grande multidão. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja em Éfeso quando estava preso dentro das prisões de Roma, quando ele estava preso por ter feito algum milagre ou por ter deixado Deus usar ele para alguma coisa. Então ele estava preso nesta ocasião. E no momento em que ele começa a escrever a igreja em Éfeso, e ele chega no capítulo de número 6 e no verso 13, ele coloca ali um assunto em pauta, um assunto de relevante importância para o povo de Deus. Existem algumas discussões teológicas com relação a este assunto. Existem algumas linhas teológicas que acham que o ser humano, que o crente, que o servo de Deus, que o cristão, ele não precisa estar batalhando para estar em paz. Eles acreditam que não existe como conquistar a paz através de batalhas, através de guerras. Por isso eles não gostam muito de falar sobre batalha, de falar sobre guerra. Mas esse tipo de pessoas, esses me perdoem por ser um pouco agressivo com esse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque esse tipo de pessoa que diz que não precisa estar batalhando, que o crente não precisa estar lutando, é porque ele nunca precisou lutar. E se ele nunca precisou lutar, nem crente ele é. Porque verdadeiramente os irmãos estão junto comigo, sabem que a partir do momento que tu levanta a tua mão e diz que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, parece que junto com tua mão se levanta todo o inferno. E nesse momento começa a aparecer picuinhas da onde não tinha. O inimigo levanta a luta no teu casamento, o inimigo levanta a luta na tua empresa, o inimigo levanta a luta onde você está, e ainda assim você se firma na palavra dizendo: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu vou permanecer de pé na presença do Senhor. Pois bem, aquelas pessoas que dizem que não precisa lutar para ter vitória, eles estão enganados. E nesta noite eu vim aqui dizer para você: se alguém disse para você que na obra do Senhor você não precisa lutar para ser vitorioso, porque existem umas linhas que dizem isso. Jesus já venceu tudo, você não precisa lutar. Mas o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nessa noite eu quero dizer para você: se alguém disse para você que não precisa lutar, é porque ele nunca precisou lutar. E se ele nunca precisou lutar, ele não está inscrito no livrinho da vida. Agora, aquele que entra para a peleja de Deus, aquele que entra para o exército de Deus, tem que se preparar, porque a luta é grande, a peleja é grande, mas ainda nem então eu não vou entrar. Muito bem, você pode ficar fora do exército, mas quando a trombeta tocar, dizendo para esse exército subir para receber a vitória, você não vai junto também. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer se alistar, ou que quer nessa noite fazer um voto de permanecer firme nesse exército de Deus. Se tem uma mão, levante da glória nessa noite. Aquelas pessoas que dizem que não precisa lutar, elas estão enganadas. Determinado dia eu fui pregar numa certa igreja, e quando cheguei nessa igreja me deu vontade de cantar um corinho, e eu comecei a cantar aquele corinho muito conhecido, aquele que diz assim: Pai, segura minha mão, Pai, segura minha mão. Eu cantei todo esse corinho. Terminei de pregar, o pastor me chamou e disse assim: Daniel, passaram no meu escritório, quero falar contigo. Disse: fala, pastor. Daniel, não canta mais esse hino, não canta mais esse corinho. Eu disse: por quê, pastor? Tem alguma heresia nele? Sim. Esse corinho dá a impressão para o povo que está te ouvindo que tu tem medo de cair. Esse corinho dá a impressão para o povo que está te ouvindo que tu é fraco, que tu tem medo de cair. E eu olhei para ele e disse assim: onde é que está a heresia aí, pastor? Eu disse assim: porque tu não pode passar essa impressão. Eu disse assim: pastor, se porventura o senhor nunca teve medo de cair, é porque quem sabe o senhor não é que nem eu. O meu pai, pastor, ele está preso em Osório. Pastor, o meu pai, ele batia na minha mãe. Pastor, a minha mãe estava de joelho dobrado orando, e daqui a pouco ele chegava de madrugada e chutava ela por trás e dizia: não adianta orar porque eu não volto para Jesus. Se porventura, pastor, o senhor nunca sentiu medo de cair, é porque quem sabe o seu pai não comandou o tráfico de droga no Morro Santana em Porto Alegre.
Quem sabe não conhecem o seu pai por do povo. Quem sabe não conhecem o seu pai por aquele que usava droga, todo tipo de droga, cocaína, crack, todo tipo de droga, alcoólatra. Aquele homem ao qual vivia num prostíbulo. Se porventura o senhor nunca teve medo de cair, é porque o senhor nunca passou por isso. Mas eu tenho medo de cair sim, por isso que eu digo: Pai, segura minha mão, porque eu preciso. Sabe que é uma verdade que eu quero dizer para você? O Senhor Deus até aceita que você seja fraco. O Senhor Deus até aceita que você dobre o joelho e diz: Senhor, eu não tenho força para prosseguir. Mas o Senhor Deus não aceita que você seja covarde. Você pode ser fraco, mas se você olhar para Deus, você é forte. Quando você nessa verdade, levanta a mão, glória a Deus. Eu sinto a autoridade de Deus nesse público aqui. Se tem alguém que sente dar glória, faça alguma coisa. Então tem pessoas que dizem que nós não precisamos lutar. Mas a vitória, quem é que gosta de vitória aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. A vitória, irmão, ela não se encontra no mercado para vender. A vitória não se encontra na loja para vender. A vitória não se encontra no shopping Guatemi, Praias de Belas ou qualquer shopping da Barra que seja. A vitória não se encontra em uma pousada. A vitória se encontra em um lugar apenas. Qual é o nome do lugar que se encontra a vitória? Vitória se encontra num lugar chamado campo de batalha. E no campo de batalha existem duas pessoas, uma que vence e a outra que perde. Mas eu quero dizer para você: se prepare para lutar, porque se você tiver coragem de entrar no campo de batalha, a vitória já está garantida pelo poder da cruz do Calvário. Alguém concorda comigo? Faz um barulho para a glória. Então, irmãos, nós temos que nos preparar, porque a luta é certa, a guerra é certa. Nós estamos dia após dia lutando, dia após dia guerreando. O inimigo se levanta todos os dias para vir contra nós. E a juventude que me ouve nesta noite, os obreiros que me ouvem nesta noite, a guerra é certa. O inimigo se levanta todos os dias contra a tua vida. O apóstolo Paulo diz que todos os dias nós somos levados à morte. Todos os dias o inimigo se levanta dizendo: eu vou matar o fulano. Todos os dias ele se levanta e diz assim: hoje eu vou terminar com a vida do Daniel. Eu vou fazer uma cova e vou enterrar o Daniel hoje. Esse ministério que ele está achando que Deus está dando para ele, eu vou matar hoje. Todos os dias o diabo se levanta com vontade de terminar com a minha vida. Eu posso conjecturar, imagina o inimigo trabalhando incansavelmente, fazendo um buraco no chão para tentar cavar e colocar o meu ministério lá dentro, dizendo: hoje eu vou enterrar o ministério do Daniel. Esse cordecunha não vai crescer mais, eu vou enterrar. Eu imagino ele de manhã cedo fazendo um buraco, o sol calcigante, e ele trabalhando, se fosse no corpo físico, fazendo um buraco no chão, dizendo: eu vou enterrar. Mas no mesmo momento, lá perto do meio-dia, quando o irmão Daniel levanta, quando está de folga, quando o irmão Daniel levanta e dobra o joelho e diz assim: obrigado, Deus, por mais um dia, me dá graça para pregar essa noite. Eu imagino Deus se levantando do céu dizendo: Satanás, se você faz um buraco para enterrar o meu filho que está no joelho prostrado, eu com meu pé, porque a terra é estrada dos meus pés, eu com meus pés tapo esse buraco. Quem não concorda comigo pode ficar em silêncio nessa noite, mas quem concorda, faça alguma coisa para adorar. Se o inimigo todos os dias se levanta contra a tua vida, existe um Deus que todos os dias está com vontade de guardar você. Só que, porém, o Senhor, na preocupação de guardar você, o Senhor, na preocupação de fazer você se colocar de pé, o Senhor, na preocupação de fazer você permanecer firme na presença dEle, Ele colocou na vida do apóstolo Paulo o desejo de falar sobre as armas. Eu sei que nós não teremos tempo, eu quero falar pelo menos sobre 2 ou 3. Nós temos aqui 6 ou 7, até 9 armas. Se nós formos sintetizar cada uma dessas aqui, nós teríamos até umas 9 armas. Mas eu quero falar sobre pelo menos umas 3. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele nasceu numa cidade o qual ele com sua terra infância, ele já começava a observar que Roma gostava de mostrar poder. Roma gostava de mostrar que tinha autoridade, até porque o império na época era romano. Então eles colocavam, não era muito comum, aliás não era incomum ver um soldado em cada esquina. Não era incomum ver na frente das embaixadas sempre um pelotão de prontidão armados até os dentes, que nem eu costumo dizer. Mesmo que não ia ter batalha, mesmo que não ia ter peleja, mesmo que o inimigo não estava dizendo que ia atacar, eles estavam sempre armados e preparados para mostrar poder, para mostrar força. E o apóstolo Paulo cresceu vendo aquilo. O soldado do século I romano,
ele costumava usar uma armadura diferente. Ele costumava usar, a Roma dava para ele uma armadura que dava a certeza para o soldado de que ele era inabalável, porque a armadura era tão fechada, a armadura guardava tanto o corpo dele, que ele se sentia inabalável, que ele se sentia como alguém que nunca ia ser vencido. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando o Senhor usou o apóstolo Paulo para dizer para você, revestimos de toda a armadura, ele está dizendo para você, se você conseguir pegar toda a armadura de Deus, você vai andar em peito dizendo, o inimigo pode se levantar contra a minha família, o inimigo pode se levantar contra a minha igreja, o inimigo pode se levantar contra a minha vida, mas eu, armado por Deus, estou inabalável. 1000 cairão ao lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se alguém está ouvindo a voz de Deus, faça alguma coisa para adorar esse Deus maravilhoso, que dá certeza de salvação para aqueles que estão de pé diante dele. Muito bem, só que no momento em que nós começamos a estudar, eu descobri que existem em cada arma dessa, existe uma personalidade. Em cada arma dessa existe uma história dentro da história. Muito embora o apóstolo Paulo colocou as armaduras em uma ordem, eu quero nessa noite começar a falar de baixo para cima. Eu quero começar a falar sobre as armaduras de baixo para cima. Muito embora ele comece falando sobre a cinta, mas eu quero dizer para os irmãos, no momento em que nós olhamos para um cristão, no momento em que nós olhamos para uma igreja, nós temos que nos preocupar em primeiro lugar com a estrutura, nós temos que nos preocupar com a fundação, nós temos que nos preocupar com a ostentabilidade daquele templo, daquela igreja. E quando o apóstolo Paulo disse para ele olhar para a sandália ou a preparação do evangelho da paz, calçai vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Pensa comigo, o apóstolo Paulo dentro da cadeia, olhando os soldados passando para lá e para cá, ele via os soldados se preparando para o cotidiano do dia dele, ele viu os soldados se armando, colocando toda a sua indumentária. Então naquele momento, dentro da prisão, ele começou a escrever à igreja dizendo, eu estou vendo um soldado aqui, e eu vejo que cada armadura dele significa uma coisa, então eu vou dizer para vocês, revestimos com toda a armadura. Tem muitos crentes que querem ser armados por Deus, tem muitos crentes que querem fazer a obra, tem muitos obreiros que querem fazer a obra, mas querem vestir simplesmente uma das partes, ou o capacete porque é bonito, ou a cinta porque está na moda, ou quem sabe a sandália porque está na moda. Mas a Bíblia nos diz assim, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Se você não quer resistir, você vista da maneira que você quer. Agora, se tem um crente que quer resistir nessa noite, tem que ser revestido de toda a armadura de Deus. Então, no momento em que ele começa a falar sobre a armadura, ele fala sobre uma armadura chamada sandália, ou calçado, que é a preparação do evangelho da paz. No momento que nós falamos sobre calçado, não tem como nós não lembrarmos dos pés. No momento que nós falamos em pés, nós falamos em duas coisas. Primeiro, ostentação. É o corpo, é os pés que ostentam esse corpo. Se nós não tivermos um pé bem sadio, nós não teremos uma ostentação. É importante lembrar que qualquer armadura do século I, a mais liviana, pesava de 45 a 56, 57 quilos. A mais liviana, ou seja, além do peso do corpo do soldado, tinha mais a armadura por cima. Então os pés dele tinham que ser cuidados. Os pés dele tinham... Aleluia, eu sinto Deus aqui. Para andar, ele tinha que ter os pés bem guardados, tinha que ter os pés em sadia condição. Então o Senhor disse assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, além de ter os pés bem para ostentar, os pés têm outra finalidade. Qual é a outra finalidade do pé? O pé tem a finalidade de dar equilíbrio para o corpo. Ou seja, a pessoa quando está sobre os dois pés, ela consegue lutar, porque ela tem equilíbrio. Ela consegue ficar firme diante das bufetadas que o inimigo dá na vida da gente. O inimigo veio porque no século I não tinha carro blindado. No século I não tinha, que nem hoje nós servimos no exército, não tinha Urutu, não tinha M113, não. No século I era tete a tete, era inimigo de a pé contra inimigo de a pé. Ou seja, o inimigo vinha e batia na cara, no rosto, como eu costumo dizer. Então era briga de cara a cara, rosto a rosto. Então, para você ter uma boa peleja contra o teu inimigo, em primeiro lugar você tem que se preocupar com os teus pés, porque ainda a Bíblia diz, conformosos são os pés daqueles que levam a preciosa abaixo, não arrasto reia. Mas eu quero dizer para os irmãos, no momento em que eu vi isso, eu descobri que a
a sandália descobri na palavra que é a preparação do evangelho da paz. Então, se você quer ter uma vida firme na presença de Deus, se você quer caminhar milhas e milhas pelejando, tem que ter evangelho da paz. Evangelho da paz fala de palavra. Ou seja, se você quer ter uma estrutura espiritual diante de Deus, não quer cair para a direita nem para a esquerda, não adianta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É somente a palavra que nos mantém de pé. Não adianta. Nós podemos cantar, podemos pular, podemos falar em línguas, podemos falar no celular com Jesus, podemos chutar, mas na hora da peleja, se você só vai permanecer de pé se os seus pés estiverem firmes na palavra. Mas Daniel, o que mais tem de interessante nesse calçado? Eu não quero ir muito longe, por isso eu quero detalhar bem o que tem nesse calçado. Irmão, esse calçado na igreja é muito importante, porque ele é diferente dos nossos calçados de hoje. Eu uso na rua um coturno, uma bota, uma botina para alguns irmãos, mas na época era usado uma sandália. Ou como assim, Daniel? Era uma sandália diferente, só tinha uma sola que era de couro, um taco que era de madeira, e debaixo do taco dessa sandália, deixa eu tirar meu calçado, não tenho muito chulé, só pouco, mas debaixo do taco desse calçado tinha pregos que saía para fora, e eu perguntei quando eu vi o desenho da sandália, era só um solado, umas cordas que amarravam nos pés do soldado, e no taco tinha pregos. Eu perguntei: para que, Deus? O Senhor disse assim: é porque naquela época as pelejas eram cara a cara, então o inimigo vinha, empurrava, o inimigo vinha, esbofeteava, e o inimigo vinha com espada, vinha com tudo que é sorte, mas aquele que estava calçado com esse tipo de sandália, ele ia para a direita, ia para a esquerda, mas retroceder não, porque tinha prego que gravava os pés dele no chão. O que é isso? Sabe por que tem muitas pessoas que vêm para a igreja, tem uma experiência com Deus, mas daqui um pouco até pregou na igreja, até cantou, mas você hoje vê, ela está no mundo da prostituição, está no mundo da prostituição, do álcool, da droga, está trabalhando lá fora para o inimigo. E se você perguntar para ela por que ela saiu, ela vai dizer: porque não teve força de permanecer de pé. Não, eu tenho uma resposta hoje. Ela saiu porque ela não estava com sandália nos pés, porque se ela tivesse com sandália nos pés, o inimigo batia, ela ia para a direita, ela ia para a esquerda, ia para a direita, e ainda assim ela se levantava e dizia: eu vou caminhando porque os meus pés estão firmes no chão. Tem alguém que ouve a glória, então a glória, a glória. Não adianta nós estarmos armados até os dentes, não adianta nós estarmos com o capacete, com a couraça, com o escudo, com a espada, e se nós não cuidar dos nossos pés, nós vamos retroceder. Nesta noite eu vim aqui como um profeta dizer: muitas pessoas que entraram por aquela porta tiveram uma experiência com Deus e que hoje estão no mundo. Esta palavra que eu estou pregando vai sair de dentro dessa igreja como um perfume e vai pegar o nariz dele, e ele vai ter que cheirar e vai dizer: eu vou voltar. E quando ele entrar naquela igreja, naquela porta, eu vou profetizar: vai ter anjos do Senhor que vai colocar sandália nos pés dele. Aquele que caía não cai mais, aquele que ia pro mundo não vai mais, aquele casamento que estava se terminando, se prepare, porque meu Deus está colocando sandália nesses pés. Se tem alguém que não concorda, fique em silêncio nessa noite. Quantos pregadores já pregaram até nesse púlpito que hoje estão no mundo? Quantos irmãos teus já trabalharam na obra do teu lado e que hoje estão no mundo? Sabe por quê? Não colocaram sandália. Eu quero profetizar que o almox de Deus está aqui. O que é o almox? Lá no exército onde eu servi tinha um almoxerifado. E quando chegava o dia que nós entrávamos no quartel, ele dizia: vai até o almox. Mas para quê? Nós chegávamos lá e ganhávamos toda a nossa roupa, a nossa coturno, a nossa veste, e nós saíamos ali com um sorriso grande, porque o sonho era usar uma farda. Eu quero profetizar que o almox de Deus está aberto nessa noite. Tem pessoas que estão fracos, estão sem força, o inimigo está lutando para te derrubar, e você está vendo que os teus passos estão indo para trás. Eu quero dizer para você: o segredo é pegar no almox de Deus uma sandália para sair daqui da nossa igreja hoje. Não saia por aquela porta sem a sandália, a preparação do evangelho.
evangelho da paz. Porque o inimigo vai se levantar contra ti, contra a tua família, contra o teu ministério, e você vai dizer: pode vir, porque os meus pés estão cravados no chão. Levanta a tua mão e dá glória nessa hora. Todo o corpo e os pés não tiver firme. Eu quero profetizar que o Senhor está distribuindo sandália hoje aqui. Eu vou profetizar de novo. O Senhor nessa noite está distribuindo sandália para famílias aqui. Aí você, mulher de Deus, está lá na tua casa só observando teu esposo. Pregava, não prega mais. Orava, não ora mais. O inimigo está levando devagarzinho a unção que tinha lá dentro daquele lar. Tem sandália sendo distribuída para tua família hoje. Você viu o jovem que estava tão forte, o inimigo vinha e ele dizia: pode deixar, meu líder. Deixa o diabo vir que eu vou pegar ele pelo chifre e vou esfregar o focinho dele no chão. O inimigo levantou uma luta contra ele e está pensando em desistir. Tem sandália sendo dividida hoje aqui. Depois da sandália, vamos subir. Aí nós chegamos na cinta. A cinta do soldado do século I, soldado romano, não é igual a minha. Ganhei de presente, não é nada comprado, ganhei de presente. A cinta não era dessa largura aqui, pastor. A cinta ela tinha de 15 a 22 centímetros de largura. Ou seja, ela usava toda essa parte do corpo mais ou menos. Aí eu li, mas por que era usada uma cinta dessa largura? Aleluia. Existem duas finalidades na cinta do soldado do século I. A primeira finalidade da cinta era para fazer o que essa aqui faz. O que essa cinta faz? É para bonito? Não, essa cinta aqui é para segurar a calça. Se não tem cinta, a calça, e se a calça cai, aparecem as vergonhas. Alguém gosta de revelação da palavra? Levanta uma das mãos e dá glória. Se não tem cinta, que é a verdade. Porque tem muitas pessoas, irmão, que tu conversa com ela, de 150 palavras, 2 é mentira. Melhor dizendo, 2 é verdade e o resto tudo é mentira. Tem pessoas que acostumaram com isso. Só que essa conduta não condiz com o crente. Aleluia. Porque a mentira, meu irmão, ela tem muitas pessoas que dizem que a mentira tem perna curta. Ela pode até ter perna curta, mas ela corre. Para conseguir emplacar uma mentira, tem que pelo menos colocar 5 atrás dela. E aí vai uma atrás. E daí tem uma coisa que nasce com o ser humano chamado caráter. E cada mentira que vai ter que ser pregada. Esse tal de caráter vai embora. E daqui a pouco um pregador sobe no púlpito e diz que tem muitas pessoas sem caráter. A pessoa lá no banco cheia de ira, cheia de raiva, diz: onde que se viu falar isso em cima do púlpito? Mas é isso que você tem que ouvir. Porque se o Senhor não falar firme com você, você nunca vai se converter. Sem caráter só tem uma maneira: compra a cinta de Deus, para que a verdade volte para o teu ministério. Se tem alguém que ouve a voz de Deus, faça alguma coisa para mim não ficar sozinho. A cinta segura a calça. Se tira a cinta, a calça cai e aparecem as vergonhas. Quantas pessoas você via pregando a palavra? Quantos homens você viu ministrando a palavra? E que do nada apareceu, do nada apareceu uma vergonha. Do nada, estava pregando, estava cantando, estava profetizando. E do nada, mas irmão Daniel, ele levantava a mão, fazia assim, caía toda a igreja. Do nada apareceu uma vergonha. Não, Deus sabia que ele estava sem cinta. As vergonhas caem e o ministério sofre. As lideranças sofrem. Porque ele cantava nesse púlpito, ele pregava nesse púlpito.
estava ali. Simplesmente o Senhor, em um determinado dia, disse assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais esse tipo de coisa acontecendo nos meus púlpitos. Então cai a calça e a vergonha aparece. Mas eu quero vir nessa noite profetizar que o Senhor está derramando sobre nós. Sinta. Sinta. Sinta que vai colocar nossas calças no lugar. Sabe por que tem muitas calças que caem, pastor? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente ganha uma cinta. A gente muda de vida quando aceita Jesus. Mas voltar no Almox e pedir outra cinta é difícil. Porque a gente vai dizer para Jesus que está sem. É difícil chegar para Jesus depois de pregar a palavra, depois de cantar, depois de ser usado por Deus e dizer: Jesus, não sei onde é que eu deixei minha cinta, mas eu acabei perdendo ela. Tem como você me arrumar outra? Tem pessoas que preferem colocar um ganchinho na calça. Pessoas que preferem colocar suspensório, colocar um gancho na calça, que subir nos nossos púlpitos e colocar vômito na nossa boca, e vomitar na boca da juventude palavras que ele copiou de qualquer lugar, menos do trono de Deus. Porque não tem mais nada de Deus para passar. Está com um gancho, mas daqui a um pouco esse gancho cansa e a calça cai e as vergonhas aparecem. Eu quero profetizar que isso, antes que isso aconteça, chega diante do teu Deus no Almox de Jesus. O Senhor não sabe como foi difícil vir até aqui, mas eu quero de volta a minha cinta. Glória a Deus, aleluia. A igreja do Senhor não merece isso, irmão. A igreja do Senhor não merece esse tipo de conduta. A igreja do Senhor merece pregadores e cantores que tenham vida no altar, obreiros que tenham vida no altar. E se para isso você tiver que voltar no Almox de Deus, volte. Se tiver que voltar de joelho, volte. Mas peça para Deus antes que a calça caia e você não consiga mais se levantar. Se alguém está ouvindo a voz de Deus, não tenha medo de levantar a mão e dar glórias a Deus nesse lugar. Qual é a segunda finalidade da cinta? Primeira é segurar para a calça não cair. E a segunda, Daniel, a cinta, essa aqui deve ter uns 23 centímetros de largura. A cinta é mais ou menos nessa altura aqui. E ela é colocada nessa posição. Eu perguntei para Deus: por que, Deus? E o Senhor me disse que os soldados do século I não tinha carro blindado, não tinha Urutu, não tinha Jeep, não tinha Land Rover. O que eles tinham? Um cavalo ou um camelo. Só que o soldado, quando entra, é bem novinho. Ele tem força de andar quilômetros e quilômetros em cima de um cavalo que não dá nada. Mas os anos vão chegando. E esse galope do cavalo vai cansando a coluna do soldado. Alguém gosta de revelação, dando glória. Vai cansando a coluna do soldado. E daqui um pouco o soldado vai baixando. Aquela estatura que ele tinha de soldado vai baixando. Aleluia. Glória. E daqui um pouco o ministério foi tão pesado para ele que ele está tirado em cima do cavalo ou em cima do camelo, atirado em cima do seu ministério, sem força de levantar os ombros. Mas o Senhor, conhecendo essa verdade, pegou um cinto e colocou na estrutura do soldado, dizendo para o soldado: soldado, o tempo vai passar e você vai estar sem força, mas esse cinto vai te colocar todos os dias na posição que você tem que estar. Eu sinto a presença do dono desse exército aqui. Quantas pessoas você conhece que ainda estão em cima do seu cavalo pelejando, mas estão sem força, estão com a cabeça para baixo, estão sem estrutura de soldado, mas ainda estão em cima do cavalo? Eu quero dizer para você nessa noite:
Tem cinta de Deus sendo distribuída para os obreiros, para a juventude. Tem cinta de Deus sendo distribuída para as irmãs aqui. E se eu soubesse quantos anos faz que eu estou orando por tal situação na minha vida, pois é. Quem sabe essa oração no início era um sonho e hoje já é um pesadelo. Aleluia! Se eu soubesse quantos sonhos eu tenho, eu sei que quem sabe no início esse sonho era uma maravilha e hoje já se tornou um pesadelo. De tanto tempo faz que você está orando, pedindo e você está sem força, tá? Se prepare, soldado de Deus. Tem uma cinta descendo aqui. Você que estava com a cabeça para baixo, você vai começar a enxergar no teu horizonte, porque o Senhor vai te colocar numa posição de soldado vitorioso de novo. Quem não crê pode ficar em silêncio, mas quem crê tem uma mão, levanta para a glória, levanta para exaltar o Deus do soldado. Irmãs, que vocês estão me ouvindo nessa noite, quem sabe o inimigo vem lutando, e você não sabia que tinha direito de ter uma cinta, e você está passando, jamais guiando, cabisbaixo, sem força, irmã. Quem sabe você orava na madrugada e não consegue orar mais. O meu Deus está colocando cinta para você. Agora quem concorda, levanta a mão na glória. Esse teu ministério precisa de cinta. Eu quero que você se coloque de pé comigo hoje. Nós temos ainda mais de 5 armas para falar. Outra oportunidade nós voltamos aqui e vamos falar sobre elas. Mas hoje é só isso que Jesus tem para dizer. O Senhor tem para dizer para você. Sabe qual é o hino que Jesus ia subir aqui para cantar para ti hoje? Nem tudo é um mar de rosa, nem tudo é bonança. Existem espinhos que ferem e fazem chorar. Abaixa. Com o rosto malhado em pranto, o crente vai indo. Vai recebendo de Deus, igreja. Vai recebendo, o inimigo estava pensando que você ia desistir. O inimigo estava pensando que só porque teus cabelos estão brancos que você desistiu. O inimigo está pensando que só porque você já pregou em todo grande Porto Alegre que você está desistindo. O inimigo está pensando que só porque não deu certo uma vez você está desistindo. Ele está enganado. Ele não sabia que Deus estava dando cinta para crente hoje. Tem crente que entraram aqui, as vergonhas estão caindo. Não, tem crente que vai sair daqui com o rosto banhado em pranto, levando a semente dizendo: vale a pena ser fiel, vale a pena ser fiel. Aquele lado dos irmãos tem cinta descendo agora. Tem cinta descendo agora. Em cima desse púlpito tem cinta descendo agora. Tem cinta descendo agora. O rabalai chorando e anai. Tem uma fatia do bolo para cada um que veio nesse aniversário hoje. Tem uma fatia do bolo para cada um. Eu quero fazer um convite nessa noite aqui.
convidar você, soldado de Cristo, que durante essa peleja você sentiu que você já não é mais. Você, soldado de Cristo, que sente que já não é mais aquele soldado com tanta força, com tanta coragem, que você levantava o seu peito e dizia assim: eu sou soldado de Cristo. E hoje parece que as lutas estão dizendo para você: você até é soldado, mas é um soldado que está de cabeça para baixo. Eu quero convidar você que quer cinta de Deus nessa noite. Vir aqui orar comigo nessa noite. É um convite de comandante de exército para soldado de Cristo. Se você sabe, irmãos, nessa noite que Deus falou com você, venha orar comigo aqui na frente. Aqui. Isso, venha orar comigo. Eita, lamasteia, Ramande que o manarabaixo. Riamanastoriande que a managahara. Aleluia, o Senhor vai te armar com tanta coragem hoje aqui. Com tanta coragem, com tanta ousadia. Eu quero profetizar, pastor, que a sua igreja está recebendo hoje uma unção de coragem, de autoridade. Porque tem dias que a gente está tão sem força que a gente não tem coragem nem de dar glória na igreja. Aleluia. Eu servi no exército brasileiro. E lá no exército brasileiro, no dia que nós íamos correr, escute isso aqui para você aprender. No dia que nós íamos correr no exército, nós saímos todo o pelotão junto do quartel. Todos os soldados estavam com a mesma força, com a mesma força, com a mesma coragem. Estavam correndo e ainda gritavam: joelho no peito, moral elevada. Então eles corriam com tanta coragem, eu nem sei fazer mais hoje. Eles corriam com tanta coragem que eles quase batiam o joelho no peito, levantavam o joelho lá em cima e gritavam: o corpo que não vibra é o esqueleto que se arrasta. E nós gritávamos isso na rua, todo mundo olhava e dizia: meu Deus, olha a força que tem esse pelotão. Quando nós andávamos 20 quilômetros, daqui um pouco os mais gordinhos, na época não era tão assim, né, irmão? Na época eu tinha 68 quilos, hoje eu tenho 80 e quase todos. Então na época eu tinha 68 quilos, eu corria que nem notícia ruim. Corria. E lá estava eu, lá nos cabeças correndo. Daqui um pouco eu olhava para trás, o pelotão estava todo disperso. Uns lá atrás, outros lá atrás que eu nem via mais. E o tenente gritava: Daniel! Eu disse: senhor tenente, corre aqui. E eu corria pro lado dele: pois não, tenente? Corre lá atrás. E traz os que estão lá atrás. E eu olhava para eles e disse: senhor tá doido? Eu não tenho fôlego nem para mim mais, só quer que eu busque eles. Disse: tu não precisa puxar ninguém. Oh, você vai aprender. Quem quer aprender, levanta a mão aqui. E ele dizia: tu não precisa puxar ninguém, tu não precisa colocar um guindaste e puxar aqueles gordinhos, não. Eles são soldados. E o que ele tem, tenente? Chega lá do lado dele. Me permita, cantor, vem cá. Chega lá do lado dele, com tua mão coloca atrás das costas dele, não empurra. E só diz assim: falta pouco. Você vai conseguir. E se você não conseguir, eu vou ficar contigo, mas sozinho tu não vai ficar. E ele olhou pra mim: mas Daniel, tu não tava lá na frente? Tava, mas eu vim aqui te ajudar. E daqui um pouco aquele gordinho, não sei de onde é que ele tirava a força, ele começava a levantar os seus pés de novo. E começava a correr. Quando nós entrávamos dentro do batalhão, todo mundo chegava junto. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Vai ter vezes na tua caminhada que você vai ter que voltar para trás.
Mas tem que colocar a mão nas costas de alguém e dizer assim: você não está sozinho. Vamos comigo, porque igreja é isso. Igreja não é quem chega primeiro, igreja se chega junto. Igreja, quem sai junto, chega junto. Igreja, se você está lutando, você não está lutando sozinho. Tem um monte de gente lutando com você. Esse negócio de eu vou na frente, aí eu vou cantar mais, eu vou pregar mais, eu estou lá na frente, daqui um pouco o comandante vai dizer para você: volta, volta, porque ninguém chega separado no céu todo mundo chega junto. Alguém ouve a voz de Deus aqui? Hoje o Senhor veio aqui para restaurar nossa vida espiritual, para dizer para nós que Ele está colocando uma cinta sobre nós, e que essa cinta vai fazer nós caminhar com tanta coragem, a sandália vai fazer nós pisar com tanta convicção. O inimigo vai vir e vai dizer assim: não adianta, contra essa igreja não tem nada que derruba, não tem nada. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu tive 2 experiências. Uma experiência, por isso que eu digo, irmãos, a vida de militar é linda, muito parecida com a de crente. O Senhor honra com quem honra Ele. Se você honra o Senhor lá no teu trabalho, o Senhor vai te honrar. Se você honra o Senhor lá na tua família, o Senhor vai te honrar. Chegou um obreiro na nossa igreja, pegou o microfone e disse: pastor, quer contar um testemunho? Qual o testemunho? Faz 2 anos que eu estou no exército brasileiro e ninguém descobriu que eu sou crente ainda. Se isso aí é testemunho, que se conte. Deu vontade de pegar essa Bíblia aqui pequenininha e fazer ele comer com molho. Eu disse: pastor, isso aí é testemunho, que se conte. Uma pessoa tem orgulho de dizer que ninguém sabe que ele é crente há 2 anos no quartel. Aleluia. O Senhor gosta de quem honra Ele. Se você me negar na frente de todos, o Senhor vai negar você também na presença do seu Pai. É o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Aí em contrapartida, ali no livrinho, lá dentro do quartel, que tinha um soldado, só para nós terminarmos, que tinha um soldado que quando entrou no quartel, o maior orgulho dele era ser do quartel. Chegou lá: capitão, com licença, permissão para falar com o senhor. Tem permissão. Capitão, quero contar para o senhor que hoje eu estou entrando no 2º exército da minha vida. Capitão aéreo, já serviu no outro? Não, eu estou servindo. Mas não tem como, tem. Eu sou soldado de Cristo, eu sirvo a Jesus. Aleluia. E hoje eu estou entrando no exército brasileiro, eu sou 2 vezes soldado. Aleluia. Só que ele não contava que o capitão não gostava de crente. O capitão disse: tu é crente? Daqueles do... É esse mesmo, daquele do glória, 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 esse mesmo. Daquele que fala no celular, esse mesmo. Tá bom. Então a partir de hoje quem vai cuidar da pocilga dos porcos é você. A partir de hoje quem vai tirar serviço no domingo é você. A partir de hoje na Páscoa quem tira serviço é você, no Natal quem tira serviço é você, na virada do ano quem tira serviço é você. Todas as bocas ruins que a gente diz no exército caiu para aquele soldado. Mas daqui a pouco, num determinado dia, aquele pelotão daquele capitão foi fazer uma visita no outro quartel. Quando chegaram no outro quartel, o capitão mandou todo mundo descer do ônibus e disse assim: soldado fulano de tal. E o crente: sim senhor capitão. Um passo à frente, soldado. E ele deu um passo: sim senhor capitão. Eu quero que tu entre naquele jipe ali. Ligue o jipe e faça o jipe andar só 1 ou 2 metros e já tá bom. Lá mais. E o soldado com 18 anos disse assim: capitão, todo tremelico, eu não sei dirigir, capitão. Eu nunca entrei num negócio desse. Eu não sei como é que se faz. O capitão disse assim: tu não é crente? Sou. O teu Deus não te revela as coisas? Revela. Então pede para Deus te revelar como é que faz. Não vou, capitão, eu não sou habilitado. É uma ordem, se tu não for, tu vai ser preso. Sim senhor, capitão. Começou a chorar e foi para a banda do jipe. Chegou, entrou no jipe, fechou a porta,
botou a chave na ignição, virou a chave, engatou a primeira marcha e começou a andar. Quando ele andou 2 metros, o capitão gritou: para! Para! Ele desceu do jipe. Quando ele saiu fora do jipe, estava o pelotão inteiro de joelho, e o capitão de joelho chorando. Aleluia! E ele disse: o que foi, capitão? Esse jipe aí não tem motor. Glórias a Deus, aleluia! Eu estava pregando uma peça em você. Eu estava querendo mostrar para todo mundo que o teu Deus não revela nada. Deus não só revelou, como colocou um motor naquele jipe para honrar a fé de um menino. Se você tiver coragem de honrar o teu Deus, o Senhor vai te honrar também. Soldado de Cristo, o Senhor está te honrando hoje, colocando cinto em você. Você que andava de cabeça para baixo, se prepare. Você vai começar a ver as coisas de cima. Se você concorda comigo, adora nessa noite. Faça alguma coisa para ser renovado. Faça alguma coisa para ser cheio. Faça alguma coisa. Nesse momento eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pelo teu ministério, irmão e irmã. Nessa noite eu quero perguntar se tem alguém aqui que veio nos visitar e que nessa noite queria aceitar esse Jesus como Salvador. Tem alguém? Senhor, dá um passo para frente. Tem mais alguém aqui que veio nos visitar e que nessa noite quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Eu quero ver, levanta a mão que eu quero orar por você. Você? Quem não tem boca pode ficar em silêncio nessa noite. Quem não tem fôlego não louve o Senhor nessa noite. Além desses 2 filhos que estão aceitando Jesus hoje, tem alguém aqui que está parado que quer voltar para Jesus hoje? Fazer uma nova aliança com Cristo? Se tem aqui, eu quero que levante a mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Tem alguém, irmão? Irmã, foi por falta de força? A luta veio crescendo que nem uma bola de neve, tu tirou as forças e tu teve que parar um pouquinho. O Senhor coloca uma sandália nos teus pés hoje. Coloca uma cinta no teu corpo hoje. Te prepara. Aquilo que o Senhor prometeu e que Ele começou a fazer na tua vida, Ele é fiel para terminar. Quem adiou as coisas foi você. Você sabe bem das promessas que Ele já fez para você. Quem adiou as coisas foi você. Mas as promessas não morreram. E nem você morreu, porque quem tem promessa não morre. Diz a palavra do Senhor. Hoje o Senhor está colocando sobre a tua vida sandália e cinto. Tem alguém aí no banco que concorda comigo? Faça alguma coisa. Tem mais alguém que está voltando para Jesus nessa noite aqui? Tem mais alguém? Eu quero que levante a mão, quero orar pela tua vida. Tem mais alguém? Todos são servos do Senhor. Irmãos, esse congresso eu estou ganhando presentes aqui. Almas voltando para o Senhor e almas aceitando Jesus é presente para mim. Aleluia. Eu quero orar. Oh, vale a pena orar ou não vale? Irmão, você que está assim, ó. Ah, mas eu não vou mais orar. Olha, sensível. Eu não vou mais orar, meu esposo não volta mais, meu filho não volta mais. Tem exemplos aqui de quem tem cinta, recebe de Deus. O Senhor nessa noite está derramando cinta sobre você. Irmão, eu vou terminar esse convite e eu vou orar por você. Mas tem alguém lá no banco que só não veio no início, mas está com vontade de vir agora para frente. Quero convidar você que está com vontade de vir orar comigo aqui na frente, que ainda está no banco. Se sentir vontade de vir orar comigo, vem aqui na frente se alegrar comigo nesta noite. Os irmãos que estão aqui na frente, que estão voltando para Jesus.
Pai, nessa noite eu quero apresentar os teus filhos que estão voltando e quem está te aceitando. Eu quero nessa noite profetizar, Senhor, que o inimigo não tem mais poder de agir nesta família, de agir nesta casa. A partir de hoje, quem tem poder de fazer alguma coisa é o teu Espírito Santo. É o Senhor, porque o sangue do Senhor foi derramado naquela cruz para que eles tivessem vida, e vida com abundância. As lutas, Senhor, não vão parar de vir, só que a diferença é que hoje eles estão recebendo sandália e cinto. As lutas vão vir, Senhor, mas eles vão permanecer de pé na tua presença. Em nome de Jesus, a tua igreja que está diante de mim agora, esse povo que está diante de mim agora, obreiros, homens e mulheres que trabalham na tua casa, a luta veio crescendo, Senhor, quem sabe que nem uma bola de neve, Senhor, e ele, quem sabe no meio do caminho, Senhor, a cinta afrouxou, quem sabe no meio do caminho eles perderam a sandália, mas hoje, Senhor, a cinta está sendo amarrada novamente na sua cintura. Quem estava de cabeça para baixo começa a levantar a sua coluna e começa a ver que ainda há muito campo para batalha, ainda há muita vitória para alcançar. Isso é para renovar, renova mesmo. É para falar em línguas, receba de Deus. E quem não é batizado com o Espírito Santo está preparado. Comece a receber o batismo com o Espírito Santo agora. Agora, olha Deus agindo aqui, olha Deus agindo ali. Tem glória, tem glória, tem glória. Rabacheia, namasteia, caixa. É para renovar, renova mesmo. É para batizar com o teu Espírito, batiza mesmo. É para encher, enche mesmo. Tem obreiro derramando lágrimas aqui. Estão sentindo que a sua coluna está voltando para o lugar. Estão sentindo que o inimigo vai ter que se preparar. Porque essa igreja aqui, Senhor, está saindo desse congresso com tanta coragem que vão chegar no pastor e vão dizer: pastor, faz tempo que eu não prego, eu quero pregar de novo com unção. Faz tempo que eu não canto, meu pastor, me dá oportunidade porque eu estou ensaiando. Em nome de Jesus, eu sinto Deus aqui. Eu sinto o Senhor Deus aqui. Eu vou entregar essas palavras. O grupo de jovens da Betânia, levanta a mão, cadê? O grupo de jovens, quero convidar vocês todos aqui na frente. Todo o grupo de jovens da Betânia vem aqui na frente. Quero orar pela tua vida agora. Isso, Deus está renovando, deixa Deus renovar. Deus vai honrar a fé de vocês. Deus vai honrar a fé de vocês. Quem sabe as circunstâncias estavam dizendo que Deus não estava agindo. Tem pessoas aqui que voltaram para Jesus nesse congresso. Cadê a irmã que aceitou Jesus hoje aqui? Cadê ela? Cadê a irmã que aceitou Jesus? Está sendo abraçado. O irmão que aceitou Jesus, cadê? Está aqui? Modeiro, dá um abraço nesse homem aí, dá um parabéns para ele. E essa juventude aqui está de parabéns pela oração, por ter se colocado na presença de Deus. Ora, Bahai. Aleluia. Meu Deus, poucas vezes eu fiz uma oração tão sincera quanto essa, Pai.
Essa juventude poderia ter escolhido qualquer outro pregador para pregar aqui. Nós temos muitos no nosso país. E eles me escolheram, Pai. Então nesse momento eu quero pedir que o Senhor venha honrar a fé deles. E aquela fatia de bolo, Senhor, que era prometido para todos que estavam aqui. Chegou o momento dessa juventude começar a fatia do bolo. Diante dos teus olhos, o Senhor está colocando a fatia do bolo dessa noite para você, jovem. Para você que faz parte desse grupo da juventude, desse povo que está trabalhando em prol dessa juventude. Começa a receber de Deus agora na tua vida. Isso, você precisa de um renovo para esta semana. Seja renovado agora. Você veio aqui na frente para buscar teu batismo com o Espírito Santo, então comece a receber de Deus agora. Meu Deus, o Senhor falou que aonde nós estivéssemos, o Senhor ia riscar com o teu fogo. Então nessa noite, Senhor, a fatia do bolo para essa juventude é um renovo, Senhor, a moda Pentecostes. Um renovo a moda Pentecostes. Aonde diz a tua palavra que aonde todos estavam reunidos, desceu um vento, Senhor, um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Senhor, no meio dessa juventude tem pessoas que precisam ser renovados, então renove eles agora. Olha a unção do Senhor pegando a tua vida e te dando o teu presente que você vem buscar, jovem. O Senhor é o Deus dessa obra. O Senhor sabe, Senhor. Essa igreja aqui acredita em visão espiritual. Quem acredita em uma visão espiritual, levanta uma das mãos aqui. Eu acredito em visão espiritual e nesse momento o Senhor me mostra nesse lugar aqui. Juventude de Deus, se prepare e escute o que o Senhor diz. Entrou dentro dessa igreja um pelotão alinhado em 3. Eram 3 filas de 7 pessoas em cada fila. Eram 3 filas de 7 pessoas, são 21 pessoas. Eram 21 pessoas dentro de um pelotão e estavam fardados com uma cor azul. E essas pessoas entraram aqui. E no meio dessa oração, meu coração pergunta para Deus por que essas pessoas entraram. E o meu Deus manda dizer que Ele está mandando reforço para cá. O Senhor está mandando reforço para essa juventude. Tem alguém aí no banco que ouve a voz do Deus dos exércitos? O Senhor está mandando reforço para cá. Tem reforço. E para provar que tem reforço, começa a receber renovo de Deus agora. Se prepare para receber. Se prepare para receber. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Olha o renovo descendo, olha o renovo. É para encher, 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 é para poder comer a tuia sai. Olha lá. Em nome de Jesus. Estende a mão para cá, igreja. Toda a igreja estende a mão para cá. 25 anos. Tem irmãos aqui que não sabem por que estão aqui nesse congresso. É o aniversário de 25 anos dessa juventude. Nós podíamos estar comemorando aqui outras coisas, mas são 25 anos que essa juventude sempre pôs de pé diante de Deus. Então eu quero que você conhece, todos, baixa a mão, baixa a mão. Quantos aqui conhecem alguma bênção que está registrada na Bíblia, alguma bênção? Levanta a mão. A Bíblia tem muitas bênçãos, bênçãos financeiras, bênção espiritual. Então nesse momento você vai estender tua mão de novo para cá e vai proferir sobre essa juventude algumas bênçãos. Você vai dizer para Deus fazer através da vida dessa juventude o que o teu coração sentia agora. Senhor, eu estou na tua presença, Pai. E essa juventude já recebeu de ti, Senhor, uma coisa tremenda. Mas eles não esperavam por esse momento. O momento em que uma igreja inteira começa a abençoar eles com bênçãos bíblicas, com coisas que estão escritas na Bíblia. Tem pessoas que estão dizendo que o Senhor está levantando um profeta aqui.
Tem pessoas que estão dizendo que o Senhor está levantando pregador aqui no meio dessa juventude. Tem pessoas que estão dizendo que o Senhor está levantando pregadora aqui. Tem pessoas que estão dizendo que o Senhor está levantando pastor no meio dessa juventude. Líderes no meio dessa juventude. Tem pessoas que estão profetizando que o Senhor está levantando empresários no meio dessa juventude. Oh meu Deus, eu estou sentindo o Senhor já está começando a abençoar com a bênção desses irmãos que estão lá. Juventude, olha para mim. Do meio dessa juventude tem duas irmãs. Escutem. Tem duas irmãs que não pediram para Deus, mas hoje o Senhor está dando o dom da palavra. O Senhor durante a madrugada vai começar a te revelar coisas que não tem revelado a muitos pregadores grandes. E o Senhor vai levantar você nesse estado para pregar a palavra. Está no meio dessa juventude, o Senhor está dando presente para essa juventude. Você vai ter coragem de dizer, sabe aquela irmã que está pregando naquele congresso? É minha colega de ministério. Eu estou profetizando isso hoje. Agora eu estou profetizando que eu ainda vou dividir púlpito com uma dessas irmãs que está aqui. Vou pregar ainda numa sexta-feira e ela, por ser usada por Deus, porque o Senhor sempre quando levanta alguém, levanta mais. Não acredito que Deus levanta alguém igual ou menos, é sempre para mais. Eu quero profetizar que eu vou dividir púlpito com uma dessas jovens que estão aqui. O Senhor está dando o dom da palavra. Ninguém esperava, Deus dá aquilo que ninguém espera. Deus está dando para esta juventude, para essas duas jovens. E mais cedo ou mais tarde vão começar a dizer, Deus me deu uma palavra, eu vou pregar. Tem alguém aqui que tem uma mão, duas mãos para dar uma salva de palmas